O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. O relacionamento entre nora e sogra. Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor, a todos vocês que estão aí assistindo essa fita, essa filmagem especial, para dizer que agora nós vamos partir para o capítulo 7, ou seja, a lição de número 7, tratando desse tema importante que é o relacionamento entre nora e sogra. O cuidado com os pais e os sogros. Na verdade, o título da lição aparece como o relacionamento entre nora e sogra. É interessante a gente perceber que esse tema vem trazer certamente um leve sorriso nos lábios de muita gente, porque há um estigma cultural do relacionamento, principalmente com as sogras em nosso país, e geralmente é tratado como motivo de piada mesmo até mesmo entre os evangélicos. Se fazem piadas e isso pode soar inusitado quando aqui, nessa história que eu vou apresentar, ela se apresenta de forma especial, tremenda, que vem dar uma lição para todos nós nesse relacionamento que deve existir entre sogra e noras, ou genros, ou coisa semelhante. A grande verdade é que antes de eu fazer a leitura do texto, eu preciso dizer que a história de Ruth é uma história que referenda o trabalho, referenda a fé, a persistência como elementos de realização pessoal e de vitória espiritual. E nesse caso da história de Noemi e Ruth, sogra e nora, exalta-se aqui o amor familiar e o respeito que se deve ter para com os nossos pais e sogros ao mesmo tempo. O texto bíblico está em Ruth, no livro de Ruth, no capítulo 1, alguns versículos, e eu quero ler isso com vocês. Vamos começar do versículo 1 de 1 ao 5, depois o 8º,
E finalmente os 3 últimos versículos dessa leitura, nos versículos 12, 13 e 14. E nos diz assim a palavra escrita da narrativa do livro de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram por ali. No versículo 3 diz que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Mas no versículo 5 diz assim: e morreram também ambos, Malom e Quilion, os filhos de Noemi e Elimeleque, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. No versículo 8 diz mais: e disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai a cada uma à sua casa, à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência para vocês, como usastes com os falecidos e ao mesmo tempo comigo. No versículos 12 até o 14 diz assim: tornai, filhas minhas, Noemi falando para suas noras, ide-vos embora, que já muito velha eu sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes. Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Vejam só, isso ainda era o tempo dos juízes de Israel, e surge esta história de uma família que sobreviveu num tempo sombrio e deprimente em Israel e depois em Moabe. Essa história se passa nos dias em que os juízes julgavam, diz a Bíblia, quando as famílias de Israel se dispersaram e cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Dessa história, 2 mulheres se destacam depois da perda de seus maridos e filhos: Noemi e Ruth. São as personagens com as quais a fé e o amor se tornam virtudes que lhes dão forças para superarem dificuldades. Temos nessa escritura que acabamos de ler uma das mais belas histórias bíblicas, em que exalta o amor e a virtude de mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar de luto, de subsistência e desesperança. É a história de uma crise generalizada, de pobreza, de doenças, de viuvez e até de morte. Nesse drama se destaca, em especial, a tenacidade de Ruth, nora de Noemi, uma mulher que foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, de inteligência, de lealdade, de persistência e de esperança. E as atitudes de Ruth, sem dúvida,
são um exemplo para o relacionamento sadio e amoroso dentro da família. Sua história exemplifica a tenacidade para o trabalho, em busca do suprimento das necessidades básicas de subsistência física, mas acima de tudo, uma mulher que aprendeu a confiar no Deus de Noemi, mesmo sendo uma estrangeira, mas ela resolveu confiar no Deus de sua sogra. É a história de uma nora, cujo coração não só respeitava a sua sogra, mas que foi capaz de enfrentar a crise da escassez de alimentos com inteligência e com disposição. A outra nora órfã voltou para os familiares, depois que ficou viúva, mas Ruth decidiu cuidar da sogra naquela terra inóspita e comer com ela o pão de cada dia. Ao acompanhar a sogra de volta para Belém, Ruth tinha no coração um grande amor por Noemi e não a desamparou. Daí nos deparamos com o primeiro ponto da revista da Escola Dominical, que fala da crise econômica na terra da Judéia. Imaginem que Belém quer dizer casa do pão, e a escassez daqueles dias de alimentos e de pão provocou fome na casa do pão. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1. O texto declara que a terra da Judéia passava por uma sequidão e não produzia nenhuma semente. A terra ficou escassa, não só de alimentos básicos de subsistência das famílias que viviam na região, mas era uma terra sem chuvas nem orvalho. Toda a terra da Judéia parecia um deserto desolado. Lamentavelmente era a mão de Deus agindo para punir um povo que havia abandonado ao Senhor e fazia o que bem lhe parecia. O mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor, propiciou até esta situação de fome e de escassez. Belém, cujo nome significa casa do pão, ou seja, celeiro, não estava produzindo trigo suficiente para suprir as necessidades primárias do seu povo. A terra de origem de onde Noemi saíra com seu marido Elimeleque era o lugar que anteriormente estivera seca e escassa. Ora, Belém é o nome que significa casa de pão, como já dissemos, mas estava vazia agora, sem o pão que representava o sustento físico e material do povo. A cidade deixou de ser o celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e de fome, de carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Subentende-se às vezes que a fome era um modo da disciplina de Deus por seu povo haver pecado contra ele. E é bom que se diga que Deus não é um carrasco que pune sem misericórdia aqueles que não querem servi-lo. Naqueles tempos, quando ainda Elimeleque e sua família viviam em Belém da Judéia, o povo de Israel havia se afastado da comunhão de Deus, com Deus, chegando a aderir aos cultos aos ídolos pagãos. Mas a mão misericordiosa de Deus não se afastou totalmente da vida do seu povo, mas o Senhor permitiu que aquela geração sofresse as consequências de sua rebelião contra Deus. Nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina de Deus era para todos. E daí surgiu a crise de uma família. A família constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, que estavam ainda na Judéia. A crise da escassez de grãos na terra instigou a Elimeleque, o chefe da família, a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. E eles buscaram a solução que lhes parecia mais racional e resolveram tomar o caminho das terras planas de Moabe, que ficava no outro lado do Mar Morto.
Elimeleque não buscou orientação do Senhor para a decisão de mudar-se para Moabe. Buscar refúgio fora da vontade de Deus é sempre uma ameaça à nossa fé. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ao invés de encontrar pão, na verdade encontraram doença e morte. Por alguma razão não falada na Bíblia, a família de Elimeleque se deparou com problemas de enfermidades das quais não puderam evitar a morte e não conseguiram escapar de outras crises. Enfermidade, morte e viuvez envolveram a vida dessa família e só restaram Noemi, a mãe, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Essa crise desenvolveu na alma de Noemi uma amargura enorme. Logo após a morte de seu marido Elimeleque e os 2 filhos, eles se enamoraram de 2 moabitas, Orfa e Rute, e se casaram com elas. Porém, não demorou muito para que os 2 filhos de Noemi fossem acometidos por algum tipo de enfermidade e logo morreram, deixando as esposas viúvas. Não bastava o sofrimento e a amargura pela perda do marido para Noemi. Os 2 filhos adoeceram e morreram também. Ficaram, de fato, 3 viúvas, que no contexto da época teriam enormes dificuldades de sobrevivência. A lição que aprendemos nessa história é que quando vivemos pelas aparências e não pela fé, podemos sofrer consequências graves. Nos revoltamos com Deus e o culpamos pelos nossos pecados às vezes. Porém, como é que Noemi acabou superando as crises existenciais? Porque Noemi viveu uma crise existencial. Então se pergunta, o que são crises existenciais? Geralmente a crise existencial surge quando nos questionamos acerca de vários aspectos da nossa vida e queremos saber da nossa própria existência, o nosso lugar no mundo, o propósito da nossa vida aqui, o motivo de estarmos aqui. São coisas que geralmente envolvem as crises existenciais. Alguns sentimentos, por exemplo, de medo, de ansiedade, de culpa provocados por descontentamento com a vida, são elementos condutores para a depressão. Nós temos uma outra história na Bíblia de um grande homem de Deus, o qual, depois de grande sucesso ministerial, acossado pelo inimigo, ele quis deixar tudo. Se caso, foi o caso do profeta Elias, o homem que teve um sucesso enorme, o herói de Israel, lá naquele monte em especial. E lá no monte, ele orou a Deus, o fogo do céu desceu sobre o seu sacrifício e ele teve uma grande vitória. Mas logo depois, ameaçado pela rainha Jezabel, ele desanima, ele cai numa crise depressiva e ele diz: Senhor, chega, não preciso mais viver, não preciso fazer mais nada, eu não tenho que estar suportando essa situação. É a história que está lá em 1 Reis, no capítulo 19. Eu lhes pergunto, o que é que levou de fato Noemi a ter uma crise existencial? Vejam só, de repente morrem o marido e os 2 filhos, e tudo isso provocou em Noemi essa crise existencial enorme, com a qual ela vitimou-se e acabou entrando num estado de desânimo em continuar viva. Para que viver? Não me resta mais nada.
Noemi chegou a declarar para suas noras: não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Na versão da NVI diz: a mão do Senhor voltou-se contra mim. Está lá em Ruth, versículo 13 do primeiro capítulo. A sua sensação era a de ter contribuído com seu marido para tomarem decisões erradas, quando saíram de Belém e foram para Moabe. Assim que Noemi chegou à sua terra, em Belém do Pará, depois resolvendo voltar, os antigos se lembraram dela e a receberam com alegria. Mas Noemi estava dominada por um sentimento de humilhação, e então ela pedia às pessoas da cidade que a conheciam que não a chamassem pelo seu nome Noemi, mas que a chamassem Mara. E Mara quer dizer coisa amarga, porque grande era a sua amargura. Noemi chegou a um ponto de sua vida pessoal que não via nenhuma saída racional para solucionar seu dilema. Ela estava vivendo a falta de perspectiva na vida e achava que nada podia mudar essa situação. A sensação dela é que havia chegado a um beco sem saída para sua vida física, sua vida emocional e até mesmo espiritual, porque ela havia perdido a esperança. Nossa visão da vida, quando nos deparamos com crises, se torna embaçada e limitada. Por isso não se consegue ver nada de bom na frente. Mas nós sabemos que podemos superar essas crises com uma atitude de fé no Deus de toda a provisão e declarar, como o apóstolo Paulo ao dizer aos romanos perseguidos em Roma: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Noemi, ela havia sido dominada por uma crise existencial de tal modo que ela via a Deus apenas como aquele que a abandonou. Seus sentimentos tornaram-se amargos e Noemi não esperava mais nada senão a morte. Porém, entra em evidência naquele momento a sua nora Ruth. E ela foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, de paciência, de tenacidade para superar todas as dificuldades que viviam. Então, Noemi, depois de ter conversado com as suas noras, uma delas voltou para a casa da mãe, mas Ruth resolveu continuar com ela. Noemi decidiu voltar para a sua terra de origem. Viúva com suas duas noras, moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, resolvem voltar à sua terra na Judéia. Noemi tivera notícias de que a sua Belém Efrata e toda a terra da Judéia estava outra vez produzindo grãos em abundância. Depois de 10 anos de luta e escassez, Noemi toma o caminho de volta à sua terra na Judéia. Sentindo-se já uma mulher envelhecida, ela conversa com suas noras viúvas, Orfa e Ruth, e as liberou para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra Noemi e voltou para sua família. Mas Ruth resolveu ficar com sua sogra. Imaginemos o estado de espírito de Ruth, que deve ter pensado que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados, mas não podia imaginar o plano presciente de Deus em todas aquelas circunstâncias. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos 8, 28. E aqui nós vamos perceber que Ruth demonstrou o seu amor para com sua sogra, renunciando inclusive aos deuses dos moabitas. Está lá em Ruth, no livro de Ruth 1,16. A devoção e a lealdade de Ruth para com a sua sogra, Noemi, foram juradas em nome do Deus de Israel, o de cuidar da sogra e ter total lealdade com ela. Ruth, reconhecendo por esse modo que o Deus de Noemi seria também o seu Deus, ela declara a Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth recusa-se a deixá-la e reafirma sua determinação de ir aonde Noemi for e de permanecer onde Noemi permanecer. No mesmo texto, ela diz a Noemi: onde quer que pousares, ali pousarei eu. Que coisa linda! Essa declaração de Ruth para a sua sogra Noemi era mais que um gesto de amor, mas era uma alma apegada com a alma de Noemi. Sua convivência com Noemi a levou a conhecer o Deus de Noemi. A despeito de todos os sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, Ruth descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus que é espírito e verdade e que supre as necessidades dos seus servos. Ruth se apegou à sua sogra Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé que Noemi ainda tinha para com seu Deus. Noemi dava o exemplo de uma mulher temente a Deus, que confiava no seu poder de providência, mesmo tendo passado por momentos de depressão e tristeza. E então entra em ação fé e trabalho numa nova perspectiva de vida para Noemi e para Ruth. Na história não há informação nem descrição da viagem de volta de Noemi e Ruth a Israel, a Judeia especialmente. Apenas descreve como as duas mulheres foram recebidas pelos habitantes da cidade de Belém. Quando a notícia correu entre as pessoas da cidade, houve grande alegria pela volta de Noemi. No versículo 21, Noemi fala do modo como saiu de Belém e como agora voltou. E ela disse o seguinte: cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Independente da decisão de voltar a Belém, Noemi teve um novo ânimo mediante a disposição de Ruth de acompanhar a sua sogra. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Está lá em Romanos 1,17, para que nós aprendamos a confiar inteiramente em Deus. Quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações de restauração. Ruth se tornara uma mulher de fé e disposta a superar a crise de subsistência com confiança em Deus. Quando elas chegam à terra do pão, está lá no capítulo 1, versículo 19, a chegada das duas mulheres viúvas depois de 10 anos alvoroçou a cidade de Belém. E os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Noemi ainda estava uma mulher amarga, com as duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado em hebraico é amarga. Noemi se considerava uma pessoa de vida amarga, que havia saído com recursos financeiros, mas volta completamente pobre. Sua queixa se resumia a declarar que o Todo-Poderoso, o El Elyon, o El Shaddai, o Deus Onipotente, parecia tê-la abandonado. Entretanto, Deus estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza foi transformada
em alegria e recuperação das perdas até então. E Ruth foi a pessoa certa para ajudar Noemi a recuperar a sua autoestima. Note isso. Ao chegarem em Belém, na Judéia, Noemi e Ruth, aconteceu que toda a cidade se comoveu pela sua pobreza, mas também, especialmente, pelo rosto triste de Noemi. Sua autoestima estava muito baixa. Sabemos que a autoestima pode ser construída a partir de experiências pessoais no campo das emoções. Porém, Ruth, a nora amável e dedicada à sua sogra, foi capaz de levantar a autoestima de Noemi, instilando esperança e confiança para que, pelo amor e carinho demonstrado, Noemi erguesse a cabeça. E Noemi custou a deixar de andar cabisbaixa e com sinais de amargura, culpando a Deus pelo seu estado físico e material de pobreza. Deus permitiu que a nora estrangeira se convertesse ao Deus de Israel e se tornasse o canal da bênção de recuperação da vida de Noemi. E a partir de então, Ruth trabalha com afinco, sabe fazendo o quê? Apanhando espigas. No capítulo 2 diz a Bíblia, Deus, que Ruth deu uma demonstração de amor por Noemi quando ela percebeu que havia um campo de cevada maduro e tempo de colheita. Então ela vai para um campo de cevada que pertencia a um parente de Elimeleque. E ela então tinha o direito de ajuntar as espigas que os segadores deixavam para trás. Era uma prática permitida e concedida especialmente aos pobres pela própria lei mosaica. É interessante isso. Ruth, ela não foi para roubar nada, não foi para tirar nada, nem invadir nada. Ela usou do direito que tinha nos campos. Ela não cruzou os braços esperando que o trabalho lhe viesse às mãos. Ela saiu em busca de trabalho durante todo o dia, até juntar um tanto suficiente para si mesma e para sua sogra. Sua diligência no trabalho e sua perseverança em ajuntar espigas e grãos chamou a atenção do senhor do campo, que era chamado de Boaz. Ela não estava furtando grãos, nem fazendo qualquer ato ilegal. Com atitude correta e com fé, Ruth conseguiu colher restolhos de espigas deixadas para trás pelos trabalhadores de Boaz. O trabalho é algo que sempre dignifica o trabalhador. E Ruth demonstrou sua lealdade e beneficência para com a sua sogra. Ela deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. As duas haviam chegado em Belém no princípio da colheita das cevadas, ou seja, quando a colheita de cevada estava começando. Ora, se em Moabe a situação era precária, agora em Belém havia esperança de não faltar pão em sua mesa. Ruth usou sua perspicácia feminina para suprir a necessidade da casa sem praticar qualquer ato ilegal. E ela, por causa disso, foi honrada pelo trabalho que ela estava fazendo no campo de Boaz. Até que ela foi notada pelos trabalhadores do campo e foi notada também por Boaz. Ruth foi alvo da simpatia deste homem chamado Boaz. Ruth acreditava na força do trabalho e por isso não teve medo de correr riscos. Mas ela foi determinada e disposta para usar o máximo de suas forças mentais e físicas pelo seu sustento e pelo sustento de sua sogra
O dono daquela fazenda, ao descobrir essa estrangeira simpática e generosa, tendo conhecimento da generosidade dela para com a sogra Noemi, aproximou-se dela e ofereceu seu campo, sua proteção, e se tornou o provedor de Noemi e de Ruth. Que coisa maravilhosa! A verdade é que isso acabou por fazer com que Ruth encontrasse o remidor da família de Noemi. Ruth descobre o seu remidor, o remidor de Noemi, de um modo especial. A história de Ruth e sua sogra Noemi diz que Boaz era um parente do falecido Elimeleque, marido de Noemi. E Boaz era um homem íntegro, influente, rico na comunidade, possivelmente um forte fazendeiro na região. E Ruth, ao dispor-se a apanhar o resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, descobre que Boaz era parente de Elimeleque e, por lei, ele podia redimir a herança de Elimeleque e a esposa viva, que era Noemi. Por esse modo, a viúva não ficaria desamparada. Boaz aceitou a ideia, fez a transação da propriedade conforme orientava a lei. Na verdade, esse homem é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer ricos e herdeiros das suas riquezas. Boaz redime não apenas a Noemi, mas redime Ruth, a moabita. E para não cometer nenhum ato ilegal, Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. Visto que Elimeleque havia vendido sua terra a outro homem, o direito de remissão era por direito pertencente a outro homem. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a um outro homem, não a Boaz. Mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que ela, como viúva do filho de Elimeleque, convencesse ao antigo dono da terra a vender para Boaz aquela terra. Essa atitude convenceu os anciãos da cidade e Boaz redimiu a Ruth pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Boaz então se casa com Ruth e o antigo remidor entendeu que a redenção do campo e o direito de viúva do filho falecido de Noemi agora era conquistado por Boaz. Depois de todo o processamento legal do conselho da cidade, Boaz informa a todos sobre a resolução e anuncia a todos que tomaria a Ruth, a moabita, por mulher e esposa na sua casa. Todos apoiaram e deram testemunho e abençoaram a Ruth e a Boaz. A Bíblia nos conta que Boaz coabitou com Ruth e ela concebeu um filho especial que chamou pelo seu nome Obed. E Obed, nada mais, nada menos, foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus foi manifestado na terra, tornou-se como filho, conhecido como filho de Davi. Está em Mateus, no capítulo 1, versículos 3 a 6. Formando os elos da linhagem do Messias. Por isso Ruth, a estrangeira, a moabita, entrou na genealogia de Jesus de um modo especial. Mas é assim que Deus faz. Ruth deu exemplo de fé, mesmo sendo uma estrangeira, a qual foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela. Ruth teve perdas enormes. Perdeu o sogro, perdeu o cunhado, perdeu o marido, mas Deus honrou o seu trabalho, do qual sustentou
a si mesma e ainda a casa de sua sogra Noemi. Que Deus abençoe. Aqui teremos proveito desse relacionamento sadio de uma mulher que procurou agir sempre com atitude legal e com atitude temente ao Deus de Israel.